Oi, pessoal. A gente estava aqui programado para terminar em 1 minuto e meio e a live foi encerrada antes do momento. Vou esperar as pessoas entrarem novamente, assim que for possível. A Júlia entrar novamente. Que curioso, né? Tava aqui no meu contador aqui do celular, faltando 1 minuto e meio, quando eu ia levantar a mão para a Júlia encerrar. Estou aguardando aqui a recepção da Júlia. 1 minuto. O que Tava que ouvindo sua aconteceu? explicação, eu ouvi, cheguei a ouvir. Estava escrito aqui na minha tela 1 minuto e 30 quando eu já ia fazer assim para você. Aí encerrou, porque começou a contar com 2 minutos e 30 aqui mostrar para mim. Eu nem sabia da existência disso. É a primeira vez Mas que eu vejo. você bem falou que a gente não ia sentir o tempo passar, né? Que a gente ia se divertir tanto que a É, gente não ia sentir o tempo só que passar. E, quando eu comecei a contar, falta 1 minuto agora para acabar, quando eu comecei a contar, né? Que curioso. Mas eu queria que você concluísse a sua ideia sobre essas publicações, né? Porque a gente está falando das Brontês, mas por causa da questão delas terem um pouco mais, outras mulheres terem escrito antes dela e elas começarem com uhum, poesia, como você falou, uhum. porque para mim eu não conhecia, né? Não tenho, só sou admiradora, não tenho conhecimento das obras assim a fundo das irmãs Brontë. Mas aí conclui sua ideia, porque agora a gente tem mais 1 hora, só que a gente vai ficar uns 5, 10 minutos a mais. Tá. Eu só ia falar que se por um lado tinha mais liberdade porque você tinha mais exemplos, você tinha um momento social em que a mulher talvez estivesse ainda mais circunscrita. Isso não tinha melhorado nem um pouco para Charlotte Brontë. E as irmãs Brontë foram criticadas pelas personagens femininas fortes. Quando você tem uma mulher que declara que os sentimentos dela são válidos, declara uma mulher que é uma preceptora, então ela é de uma posição social mais baixa, mas ela fala para o senhor Rochester que o que ela sente vale tanto quanto o que ele sente. Isso era uma coisa já revolucionária para a época. Ela se apaixona por ele mesmo ele sendo casado. Então tem várias questões que chocaram os leitores na época, apesar de ter sido um grande sucesso. O Morro dos Ventos Uivantes foi considerado super, incrivelmente chocante. E A Senhora de Waffle Hall, que eu também traduzi, Uhum, da Anne Brontë, também, porque você tem uma mulher que tem um marido justamente se comportando da pior maneira possível, praticamente, e essa mulher uhum, decide largar esse marido. E isso sim. era considerado chocante na sociedade vitoriana, não importa o que o marido estivesse fazendo, Uhum, né? Então, elas foram criticadas, elas tiveram mais liberdade em tese. Elas foram muito criticadas pela escolha de temática. uhum. Talvez elas pudessem ter é, escrito com mais liberdade se elas fossem um pouco mais conservadoras na maneira como nas personagens que elas criavam, nas histórias que História. elas decidiam contar. Mas o que eu acho que na época pode ter sido né, uma forma de tolia escrita, mas eu acho fantástico ter esse registro também, né? De uma Uhum. escrita um pouco mais ousada para a época, principalmente muito chocante, como Eu você acho que era disse. uma vontade delas, assim, porque elas tinham vivido certas coisas, inclusive visto nas casas onde elas tinham trabalhado, como por exemplo Uhum. no caso da Anne Brontë. É... E ela falava, mas a vida é assim. Não adianta a gente fingir que a vida não é assim. Então elas estavam querendo ser realistas. E eu acho que é isso que torna as obras tão atuais, né? Porque você tem. As obras da Jane Austen são extremamente realistas, o realismo psicológico delas é absoluto. É, eu acho que a gente reconhece aqueles personagens imediatamente, a gente pensa em gente que a gente conhece que age desse jeito. Nada Sim. ali parece impossível de acontecer, né? Eu acho que esse é o grande encanto dela. Embora você tenha assim, às vezes, sei lá, algumas coincidências felizes e um homem super rico que se apaixona por uma mulher mais por causa da inteligência dela do que pela beleza.
Uhum. Coisas que podem ser consideradas assim não muito realistas, mas elas não são impossíveis, né? Uhum. E eu acho que mesmo nos personagens secundários, ela cria uma galeria de personagens que, mesmo tendo sempre muito humor, sempre enfatizando o ridículo das pessoas, ela não cria personagens impossíveis. Você tem o Mr. Collins, todo mundo conhece o Mr. Collins, todo mundo conhece uma Lady Catherine de Bourgh, não é? Então, eu acho isso que torna ela esse gênio, né? E isso que faz com que a gente seja leitores apaixonados até hoje. Eu queria só falar de uma Eu coisa queria que você rapidinho. falasse, claro, às vezes é a mesma coisa que eu te Só pedi. queria, não sei se você ia perguntar de Emma, Sim, porque a gente falou da Juvenília e da essa Abadia de tradução. Northanger, Isso. Era mas onde eu traduzi. É, antes de começar a traduzir o Morro dos Ventos Vivantes, eu estava traduzindo Emma para Penguin. Uhum. Eu entreguei no dia Já 16 tem de uma capa, dezembro. inclusive, né? A Penguin Eles já. chegaram a divulgar a capa. A Isso. edição tá maravilhosa, tem uma introdução da Sandra Guardini Vasconcelos, que é Uhum. uma acadêmica maravilhosa, que tem um Então, livro sobre o romance inglês no século XVIII, se alguém quiser procurar. a E ela Sandra, tem. ela orientou a Renata Ah, Colasanti, você postou. e a Renata traduziu as cartas. Então tá todo mundo aqui no mesmo balaio. E eu fiquei, assim, quando você postou, com a Sandra Guardini, eu fiquei assim de fã, sabe? Porque eu sou fã. E quando a minha editora perguntou, a Luara França perguntou, quem você acha que poderia escrever uma tradução legal? Eu falei, chama a Sandra Guardini, quem sabe ela não topa, gente. Aí topou, a introdução é sensacional, como tudo que ela escreve. Uhum. Então a edição tá maravilhosa. A tradução foi feita com muito, 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 muito amor, muito, muito, muito zelo. E foi entregue no dia 16 de dezembro, que é aniversário da Jane Austen. Ah, que Então, lindo! foi sem querer, Mas foi uma data bem, foi bem sem querer, especial. mas aí depois a gente dividiu. Depois que eu vi, eu entreguei, e aí Legal. depois eu entrei em algum lugar. Hoje é aniversário da Jane Austen, eu, quer dizer. Eu vou te E fazer uma aí, pergunta que. Desculpa, desculpa. não, eu só ia falar que estava marcado para sair em maio, mas Uhum. aí agora eles estão segurando os lançamentos. Acho que em abril e maio talvez não tenha nenhum lançamento. Talvez saia em e-book, mas eu não tenho certeza. Eu vou, assim que eu souber, eu vou dando as notícias. Eu Ai, aviso no fala pra eles Facebook, lançarem no Dia dos aviso aqui no Namorados. Instagram. Fala pra eles lançarem Mas no vai Dia dos sair. Namorados, ó. A Emma é É, totalmente casamenteira, tudo a ver. exatamente. É. Uma coisa que eu queria te perguntar, que você pode fazer um comentário bem raso, não precisa aprofundar. Como é traduzir a fala de Miss Bates? Porque é uma Ah, coisa isso que é. você tem que respirar, tomar água, você volta, ela continua lá o texto dela para você traduzir. Como que é É isso? maravilhosa essa pergunta. Obrigada por essa pergunta. É, olha, por um lado, é um desafio enorme, né? Porque você tem aquelas falas que duram às vezes quase 2 páginas, sem respirar, sem parágrafo. Só que por outro lado, a Jane Austen, uma outra coisa maravilhosa nela é que ela é mestre absoluta do diálogo. Uhum. E eu, por acaso, eu também escrevo para teatro e eu tenho muito prazer em escrever e traduzir diálogo. Então, se por um lado é um desafio, por outro lado é um prazer ficar Uhum. pensando naquelas frases interrompidas, naqueles pensamentos que se atropelam, que começa a falar uma coisa, mas depois vê outra e fala, e aí vai falando de outra, de outra, de outra, e sempre naqueles elogios rasgados e amando todo mundo, e muito feliz, e muito grata, e tudo maravilhoso, sabe? E então foi um tom, eu acho muito engraçado, e foi um tom muito divertido de tentar encontrar. Uhum. O É, maior desafio, eu acho que também queria, assim, se eu puder falar um claro, pouquinho disso, para não mim, tem tempo. existe assim, é uma coisa assim, que tem dois lados você traduzir uma escritora que você ama tanto, no caso, a que você mais ama na vida, né? Que é a Jane Austen para mim. Porque se por um lado você fica super feliz, né? Porque já aconteceu na minha carreira de eu traduzir livros que eu não gostei tanto,
Uhum. E você tem que, quando você traduz, você tem que mergulhar no livro, você tem que se miscuir no livro, você fica meses e meses e meses totalmente imbricado naquele livro. Então, quando você não gosta do livro, ou quando ele até é bom, mas ele é muito triste, o que já aconteceu comigo também. Às Uhum. vezes você senta e fica, ai. E nada disso tem em Jane Austen, mas quando você tem uma coisa que você considera perfeita, às vezes você tem aquela frase que você considera perfeita, que você ama há anos, e aí você vai ter que mexer. É que nem enfiar a mão assim numa massa de pão e, Pôr a mão na massa mesmo. sabe, Uhum. fazer outro formato. Então, às vezes, dá um pânico também. E eu Uhum. acho que de todas as coisas difíceis, que teve muitas coisas difíceis, as coisas mais difíceis eram as aberturas de capítulo. Todo Uhum. o capítulo de Emma começa com um parágrafo perfeito, que você pode pegar e falar, se algum alienígena chegar, me fala uma coisa perfeita na história da literatura, que, entendeu? Você Uhum. pode dar qualquer começo de capítulo de Uhum. Emma. Ela começa, aí parece, né? É que nem o Fred Astaire dançando. Parece que foi fácil, porque é tão perfeito que parece que ela levantou, que é uma coisa que o sobrinho fala também, que ela Sim. quase distraidamente sentou e escreveu aquilo. Não era nada. Ela trabalhava, até parecer que não tinha, você não vê nenhuma fenda, nenhum defeito, nenhuma junção ali, porque o negócio tá liso. Mas Uhum. então, isso foi um desafio. Toda vez que começava um capítulo, eu Aí respirava você fundo antes tinha da que senhora respirar. Bates, mas eu nunca começava um capítulo já no meio de um dia. Eu sempre pensava, ai meu Deus, eu vou começar amanhã, com calma, que eu vou sentar e vou ler isso aqui, vou pensar bem, porque se É. você for pegar, cada primeiro parágrafo de Emma é uma obra-prima. Então Uhum. era só um detalhe que eu queria comentar. Mas eu acho que é um presente, né? Eu traduzi Emma há muitos anos atrás além de estar em contato bem mais íntimo com os personagens, esses livros eles me proporcionaram assim uma coisa que o dinheiro não paga, que é a gratidão de estar ali, sabe? Em contato com o que ela estava. Eu não estava como leitora mais, né? Eu O estava tradutor é um leitor especial, né? Eu estava tentando colocar a voz, né, da Jane Austen É, ali no papel, é. digamos assim. Peraí que eu anotei, não estou entendendo nem a minha própria letra. Bom, há uma coisa que eu queria comentar, que a Penguin, ela faz isso, porque você falou que faz nos moldes da publicação na Mas Inglaterra. isso era antigamente. Isso mudou. Hum. Tanto que com Emma a gente não vai colocar a introdução do original, a gente pediu essa introdução para E Sandra. eu Eu queria falar acho que que essas eles coisas estão começaram ficando. com uma introdução estrangeira, né? É, Você traduziu, né, essa introdução. foi. E aí agora estão buscando É, profissionais aqui dentro é. do Brasil. Tem uma edição ali de Jane Eyre, que foi uma professora minha, também especialista em literatura inglesa, a Sandra Goulart, que hoje é reitora da UFMG, que fez a introdução. Então, está dando voz também à academia, que eu acho que é importante, Exato, né? exato. Interessante, E eu acho porque que é tem gente importante, para fazer isso aqui. Tem pessoas que fazem isso, e sem há muitos dúvida. anos, né? E essas pessoas vão fazer muito melhor para o leitor brasileiro, porque Uhum, elas vão inserir aquele livro dentro da realidade do leitor brasileiro. sim. Esses livros, às vezes, eles já estão, principalmente esses clássicos da Penguin, às vezes a pessoa já está lendo aquele livro pela 10ª vez, pela leu no colégio. Uhum, Então, eu acho que isso se acaba refletindo Eu, particularmente, amo as edições da Penguin. Mas eu acho que existe sim um sentido muito grande de você fazer uma coisa para o leitor brasileiro. E você apresentar de uma outra maneira, porque é um outro contexto, é um outro sim. leitor, né? Uhum. Então eu acho que a tradução, eu boto muita nota. Agora que eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer isso, botei várias notas no Mulherzinhas, que saiu recentemente, foi minha Uhum. última tradução pela Penguin que saiu. Botei várias notas em Emma, porque tem umas notas que eu acho que na edição, até daquelas etiquetas inglesas, e quem é que estava entrando antes na sala de jantar, e por que uma coisa era importante, e por que uma coisa era uma falta de educação horrível. Eu acho que isso ainda é mais, apesar de ser uma coisa muito antiga, eu acho que para um leitor de língua inglesa, isso ainda é mais familiar.
Uhum, por causa de muitas coisas que ele leu e até por causa de costumes que ainda persistem de certa forma. E para uhum, a gente é mais estranho. Então eu acho que tem que ser feita uma edição para o editor brasileiro, para o leitor brasileiro. uhum. Sim. E aí Emma Continuem, por favor, fazendo isso, editores, por favor. olha Porque só que legal. é interessante até sobre o ponto de vista da questão de dar nome a quem faz pesquisa da Jane Austen, né? A gente faz um levantamento de pesquisa sobre Jane Austen, mas porque a gente é acadêmico, sabe onde procurar, mas os textos de pesquisas das pessoas, igual a Larissa falou aí, a Larissa França, não sei se ela ainda está nessa live, nessa segunda live, que ela escreveu um artigo sobre a indescrição da Jane Austen, que ela não era uma escritora que fazia grandes descrições, né? Aham. E ela cunhou esse termo indescrição, que ela não faz grandes descrições. E é como que conhece um trabalho de conclusão de curso se não for pesquisando nas plataformas É, de é. revistas e de universidades, né? Então, acho que as editoras estão de parabéns. No mais, acho que a gente pode fazer uma outra live sobre Emma, porque dá pano para manga, sobre abadia. Eu tenho para você e para as outras pessoas que estão nos ouvindo, tem uma fila de umas 12 pessoas para fazer lives, então tem live até o final do ano, se Deus quiser. Ai, que legal. É muito bom. E assim, cada pessoa que passa aqui quer falar mais uma vez e eu recebo de braços Aham. abertos. Só vou, para antes da gente encerrar, dar duas notícias. Uma é que essa live vai ficar em duas partes lá no YouTube, porque eu não consigo juntar, dá um trabalho fazer edição. O dia que eu tenho de folga, que é amanhã, né? Folga de live, eu ficar editando dá muito trabalho. Então, eu preferi fazer assim, parte um e parte 2 como eu tenho feito com as outras pessoas. E só recapitulando, o Jane Austen Feminismo vai ser lançado até o final do ano pela editora Bazar do Tempo. O Emma, da muita coisa para lembrar, da Penguin Companhia das Letras ainda está uma data indefinida por causa do coronavírus, né? Tem uma questão de A distribuição princípio era também. maio. Talvez saia o e-book em maio. Tá. Uhum. E depois eu vou colocar na publicação amanhã, que eu sempre costumo fazer uma publicação após a live com alguma referência que a gente citou aqui, que não dá para digitar nesse momento, né? Para as pessoas recorrerem. E no Tá. mais, eu queria que você deixar a palavra com você para você concluir essa live e te agradecer imensamente pela disponibilidade, viu, Júlia? Olha, te agradeço muito por ter me chamado. É uma alegria nessa quarentena ficar falando de Jane Austen, é Também meu acho. assunto preferido. Eu já vi algumas outras lives, estou adorando. Que bom que você está fazendo esse trabalho. E obrigada por me chamar. E quando quiser Ai, chamar de novo, estamos aqui. eu estou de quarentena já há 32 dias. Porque a minha instituição ela avisou num domingo à noite que a gente Entendi. não iria trabalhar na segunda. Então, assim, estou só eu e minha filha, só em raros casos que eu vou ao supermercado, mas é assim, de 10 em 10 Aham. dias. Então, assim, uma bênção ter pessoas aqui entrando na minha casa pelas É isso lives. aí. Todos que estão presentes, porque por experiência, depois que uma live cai e a gente começa outra, não voltam tanto, as pessoas não voltam tanto, e voltou quase todo mundo para essa live. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, né? De estar aqui esse tempo todo, porque também eu ouvi duas pessoas falarem sobre um assunto que você gosta, mas por uma hora É. tem que ser fera no assunto, tem que ser cativante, né? Obrigada mais uma vez, Júlia. Então, Obrigada a você, querida. mais tarde eu vou fazer o upload pro Tá legal. de Quando você Alcem fizer, a gente Sociedade do divulga. Brasil no YouTube. É porque o nome é tão grande que lá no YouTube é Genial Sociedade do Brasil, porque a outra conta, enfim, ela foi hackeada, foi uma confusão. Mas tá lá, Genial Tá bom, Sociedade então. do Brasil. Obrigada, Tá gente. Boa legal. noite para Obrigada a todos. você. Tchau. Obrigada a todo Tchau. mundo que participou. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ah, só uma coisa, Júlia. Ah, Vou tentar fazer aqui uma selfie. tá. Deixa eu tentar Aí você sair dos comentários. É só para eu já publicar no Aham. Facebook. Obrigada, viu? Um beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.